Shalom a todos, Boker Tov, muito bom dia, Tzayin Tovim, se for à tarde, Erev Tov, se for à noitinha, no Happy Hour, e Laila Tov, se for bem na noite. Sejam todos muito bem-vindos a uma lição a cada dia do Hafetz Haim, como nós vamos educar a nossa língua. Né? Esse é o treinamento de não fazermos Lashon Hara e fazermos Shimerat Lashon. Como me foi perguntado, e eu achei que até aqui nós estamos no dia 82, hoje todo mundo já tivesse entendido, mas acontece que às vezes alguém não entendeu alguma coisa. Então nós vamos explicar o seguinte: quando eu falo Lashon Hara e depois eu falo Shimerat Lashon, Sefer do Lashon Hara e Sefer Shimerat Lashon, significa que o lado esquerdo, vou mostrar o livro, tá? Que o lado esquerdo, quando é o primeiro subtítulo que eu leio, são leis, tá? São leis sobre Lashon Hara. E o lado direito são apanhados do Sefer Shimerat Lashon. Então a pergunta foi assim, que às vezes parece que não tem conexão. Porque é que tem que ver a página esquerda com a direita. Mas vocês percebem que até aqui nós conseguimos trazer bastante conexão. Com a lei do Lashon Hara, né, de não fazer Lashon Hara, do Hafetz Haim, né, todo um trabalho que ele fez durante sua vida toda, né, e a parte direita um apanhado, uma lição, né, para nós sobre aquele assunto. Às vezes parece não ter muita conexão, mas tem. Até aqui a gente conseguiu ter muita conexão nisso, mas se você, caso não tenha entendido, é isso que significa. Então hoje nós vamos ler e estudar o dia 82 de não fazermos Lashon Hara e fazermos Shimerat Lashon. Então vejam aqui que nós vamos ter o dia 82 correspondente ao dia 22 de Kislev no primeiro ciclo, tá? Vou mostrar. E 23 de Sivan do segundo ciclo, né? É assim que nós fazemos o nosso trabalho. Então, Lashon Hara primeiramente, Sefer Lashon Hara, e depois o Sefer Hafetz Haim, tá? Que é o Lashon Hara. E Sefer Shimerat Lashon. Não sei se ficou confuso, mas eu acredito que vocês tenham entendido. Ambos os lados significam, dizem respeito ao dia 82. E assim é a sequência sempre. Nós já estamos bem avançados aqui no dia 82. Nós estamos na seção 2 da fala crítica construtiva. Lembra? A gente vem com todo aquele conteúdo de não depreciar, de não prejudicar, de não deixar uma poeirinha. Agora nós entramos na fala crítica construtiva, aquela que nós podemos, porque ela é construtiva, não destrutiva, prejudicial, depreciativa e tudo mais. E dentro dessa parte, dessa sessão, nós estamos na parte 2, tá? Na parte 2, na segunda parte, que significa as aplicações práticas, tá? Sinto muito aqui, porque errei, é na terceira parte. Nós estamos em questões de relacionamento. Nós já terminamos lá no dia 80, estou olhando pelo livro, sobre as aplicações práticas. Agora nós estamos em questões de relacionamento. Terceira parte, tá? Então apago o que eu disse na segunda parte, é a terceira parte da segunda sessão, que diz respeito à fala crítica construtiva. Quando a gente fala aqui em questões de relacionamento, vejam que todo estudo é um somatório. Então não deixa de ser uma aplicação prática, porque agora nós estamos falando dos relacionamentos. Que coisa mais prática, mais cotidiana que isso significa, que isso é. Por quê? Porque nós temos relacionamento com todo mundo o tempo todo, não é? Então nós vamos entender isto nesse momento. Eu vou ligar a luz aqui, vamos tirar o óculos, vamos beber uma água, façam a sua bênção, peguem a sua bebida preferida, desde que ela não seja alcoólica. Não pode tomar uísque nem vinho agora. Tá? Não é que não possa, mas não deve, né, gente? Pelo amor de Deus, nós vamos tomar agora uma água, um chá, um café, um chocolate. Vou tomar a minha água abençoada de todos os dias. Para o ratado na Elohim Melech Haolam, Shekol Neread Valor. Não pode tomar aí aquela água que o passarinho não bebe. Tem que tomar só a água que o passarinho bebe. Se faz bem para o passarinho, faz bem para todo mundo, né? Então vamos lá, dia 82, que não fazermos Lashon Hara e fazermos Shimerat Lashon. Começou o vídeo agora, nós nem entramos ainda no dia 82, mas eu já vou dizendo para você, fica aí com o seu dedo alerta
para comentar aqui embaixo como está sendo para você. Está funcionando esse treinamento? Você tem alguma dúvida? Você quer perguntar? Faça as perguntas aí. Eu vou olhar uma por uma. Então faça perguntas, comente se está funcionando, se o seu treinamento melhorou sua vida. Enfim, deixe o seu depoimento. Suas sugestões também, assim como você quiser. Nós vamos começar aqui no dia 82, lendo a máxima, que é como nós fazemos todos os dias. E já entramos aqui, porque essa máxima do dia, esse pedacinho que é lido no começo, que está aqui na lateral do livro, se você tem o livro, sabe. Se você não tem, não precisa comprar, porque nós estamos lendo literalmente, dando os nossos adendos, interpretações, estamos tentando nos ajudar aqui. Então você vai ver que essa máxima, ela é tão máxima, mas ela é tão máxima que para um bom entendedor, a gente já entende tudo que ele quer dizer só com a máxima. De tanto que nós precisamos treinar a nossa língua, de tanto que ela é nervosa, às vezes ela é maledicente. O primeiro capítulo dos Salmos louva aqueles que não seguiram as brigas dos seus pais. Novamente, o primeiro capítulo dos Salmos louva, né? Louva aqueles que não seguiram as brigas dos pais. Eu não vou ler agora o capítulo 1 dos Salmos, porque nós vamos deixar para o final. Então não saia daí, fique até o final para nós lermos o Salmo 1. Entendermos mais um pouco, vamos fechar esse vídeo justamente como a gente faz todo dia, fazendo um salmo, e vai ser justamente esse que foi citado aqui. Por quê? Porque este salmo louva aqueles que não seguiram as brigas dos seus pais. Antes de eu começar a ler, eu já vou dizendo, sabe quando dos seus pais aqui? Não é exatamente isso que ele vai falar, mas nós vamos usar isso e muito bem. Sabe quando você toma partido de brigas familiares, às vezes, ou rixas, ou problemas que os seus pais têm, ou com os parentes dele, ou com alguém, você cresce dentro da família conceituando, né, de uma forma até julgadora, aquelas pessoas às quais os pais tiveram algum tipo de intriga, você acaba comprando isso, você acaba vivendo isso e nem sabe se era bem assim, ou de repente não diz respeito a você. E você fica em dúvida, mas se eu não ficar do lado dos meus pais, eu não estou honrando pai e mãe, estou desrespeitando essas coisas. O judaísmo nos ensina que todas as coisas têm limites. Todas, até isso. Então, às vezes, eu recebo, e eu recebo bastante, é direct, né? O nome no Instagram, é direct. Eu recebo quando acontece de falar sobre pais, ou aquele vídeo que nós fizemos sobre desobedecer, quando ele diz para você, pai e mãe, infringir algum preceito e tal, perguntas do tipo, mas como que eu vou fazer isso? Que eu vou desrespeitar meu pai e minha mãe? Como que funciona? Eu não me sinto capaz de fazer isso, ou me sinto mal, acho que este que é o pecado. O judaísmo nos traz explicação muito clara e simples sobre isso. Quando é que nós temos que parar de obedecer, ou aquele momento, ou quando é que uma mãe ou um pai, às vezes, com aquela palavrinha terapêutica moderna, são tóxicos para nós. Porque chega um certo momento que nós também crescemos e somos adultos, e aí temos que direcionar, que vive sozinhos, né? Que andar com as suas próprias pernas. Aquele pai, aquela mãe, por ser pai e mãe, mesmo que tóxicos, às vezes a gente pensa, mas eu preciso obedecer ou acatar ou comprar esta briga porque ele é meu pai e minha mãe. O judaísmo nos traz em que momentos nós não precisamos e nem devemos fazer isso. Então, algo que é bem importante que nós entendamos, para que a gente não vá sair por desrespeitar pai e mãe, ou sei lá quem, em primeiro lugar vem Deus. Em primeiro lugar vem Deus. Quando nós falamos da entidade, ou dessa força divina, ou do Criador propriamente dito, nós falamos desse pai e mãe, ele é pai e mãe de toda a humanidade. Então, o seu pai e a sua mãe, ou aquele que você está com esse problema e não sabe se eles obedecem ou não, ele também é filho do mesmo Criador. Então, nós precisamos de limites. Quem assistiu sobre a Parashá de Shalach compreendeu que
nós precisamos de limites. É como quando abre o mar, né? O mar para o povo hebreu passar. Nós temos os limites. Os limites eram aquelas paredes e quando eles passaram, o limite se fechou. Nós precisamos separar para unir. Separar para nos entendermos e andarmos no caminho certo. E depois que nós andamos no caminho certo, depois que houve essa pseudo-separação, nós podemos nos unir e sermos um mesmo, e respeitar e ser respeitado. Então, nem sempre a gente tem que baixar a cabeça. E o judaísmo nos ensina isso. Nós vamos agora falar então do relacionamento potencialmente nocivo. Potencialmente nocivo. Aqui tem aquele que é bem nocivo, que está na cara dura ali, você está enxergando, e aquele que é potencialmente nocivo. Ele não aborda todos os tipos de relacionamento, mas nós vamos entender que um só já abre um leque para que a gente compreenda outros relacionamentos, outras formas, com outro tipo de pessoas, né? O próximo conjunto de regras é sobre a informação que, se fornecida, poderia impedir a materialização de um relacionamento em potencial. Por exemplo, um relacionamento comercial, por exemplo, um shidur, né? Um casamento, um relacionamento amoroso, uma contratação de um empregado. Então, entendam bem. Olha só, o próximo conjunto de regras é sobre a informação que, se ela for fornecida, quer dizer, não quer dizer que ela vai ser, mas se for fornecida, poderia impedir a materialização. Então, você fornece uma informação para uma pessoa sobre um outro, né, sobre outra pessoa, e isso acaba evitando, né, por exemplo, olha só, ele pode impedir, evitando um casamento, evitando uma sociedade, evitando danos, às vezes evitando coisas boas. Nós vamos entender dos dois jeitos, dos dois lados. Às vezes você chega e diz para a pessoa, né, você dá uma informação, você fornece para a pessoa uma informação sobre aquela pessoa que talvez venha, ela está com ideia de ser o seu cônjuge. Você fornece uma informação que a faz desistir. Isto pode ser benéfico, pode ser maléfico. Então, Lachonará não é só maledicência no sentido literal da palavra, mas é o que ela acarreta. Então, eu posso dizer alguma coisa boa daquele cônjuge e isto fazer com que essa pessoa se case com ele, por exemplo, isto ser uma coisa boa para ela, mas pode ser uma coisa ruim. A mesma coisa, uma sociedade, um negócio e tudo mais. Então, nesses casos, a Alahá diferencia 3 situações. Ele vai separar aqui em 3 situações. Tem que beber mais um pouco de água. Então, ele vai separar em 3 aqui, dividir. 1. Quando uma pessoa sugere o relacionamento. Então, eu sugiro um relacionamento para você. Eu sugiro, eu digo fulano, eu te sugiro esse relacionamento. Ou eu te digo assim, eu sugiro que você faça uma sociedade com o Beltrano. Eu sugiro que você contrate esse empregado, essa pessoa, o que você, enfim, em todos os âmbitos. 2. Quando uma pessoa é chamada a responder as perguntas de uma parte sobre a outra. Então, olha bem a situação aqui. Quando uma pessoa é chamada para responder as perguntas de uma outra pessoa sobre a outra parte. A outra parte é assim, vamos pegar os dois modelos aqui, casamento e sociedade. Então, você vem, né? Olha só, quando uma pessoa é chamada, então você me chama a responder sobre perguntas sobre para uma das partes sobre a outra. Você vem para mim e pergunta o que você me diz sobre aquela pessoa com relação a eu me casar com ela. O que você pensa, o que você me diz com relação àquela pessoa ou eu constituir uma sociedade, um negócio com aquela pessoa, tá? E a terceira situação, quando uma pessoa tem condições de oferecer informação a uma das partes sobre a outra, quer dizer, eu tenho condições de oferecer essa informação para você sobre a outra parte, apesar de isso não lhe ter sido solicitado. Então é quando eu chego e meto o bedelho mesmo. Eu me meto, eu te dou a opinião sem ter sido solicitado. Então você veja aqui que pode ser para o bem ou pode dar ruim. Porque além de tudo eu nem fui solicitado. Então aqui é mais delicado ainda. Essas 3 situações envolvem mandamentos diferentes da Torá. E, portanto,
devem ser tratadas utilizando critérios diferentes. Quando ele diz aqui, envolvem mandamentos, é porque todo o trabalho dos sábios, teve e tem como princípio a Torá. Então você não encontra lá assim, não fazer assim, 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 mas você encontra o conceito, né, de Lashon Hará, de Shemirat Lashon, de como agir, de como proceder dentro da Torá. Da Torá escrita mesmo. Tudo está lá, mas nós precisamos que os sábios desmembrassem isso, né? Interpretassem e trouxessem. O Rav Yitzchak fez, o rabino Israel Meir Kagan fez esse trabalho minucioso. Então, se são 3 situações diferentes, são 3 mandamentos aqui observados, estudados, interpretados, então tem maneiras diferentes de nós entendermos também, porque os critérios terão que ser diferentes. Ao sugerir que alguém considere entrar num relacionamento com outra pessoa, mesma coisa, tá? Seja negócio, seja amoroso. Devemos ter em mente o mandamento: não coloques um obstáculo diante de um cego. Olha só, isso está em Vaikra 19:14. Que os nossos sábios interpretam como uma advertência para não oferecer conselho impróprio. Então, o que é um conselho impróprio? É quando eu falo mal daquela pessoa que você quer se casar ou que você quer ter um negócio, uma sociedade? Não. O que é um conselho impróprio? Pode ser quando eu falo mal, pode ser quando eu falo bem, pode ser quando eu falo. Por isso que é bem importante um treinamento diário e vigiar, muito bem vigiado. Por quê? Por causa da flecha bumerangue. Né? Nós vamos jogar a flecha, ela vai voltar como bumerangue para nós. Independente disso, ela vai prejudicar alguém. Né? Então, um conselho impróprio, ele é muito nítido Lashon Hará aqui, mesmo que parece que a expressão não combina. Ele é muito nítido, porque um conselho impróprio diz na própria expressão que ele não vale nada, ele é impróprio. Ele não devia estar ali naquele momento, ele não deveria estar nem mesmo no seu pensamento, na sua boca. E nós estamos treinando para não darmos conselhos impróprios também. Se meter, mesmo que solicitado, sem ter a certeza, sem ter todos aqueles requisitos que nós vemos do dia 1 até o dia 81, treinando. Porque nós estamos no 82. Então, quanto tempo de treinamento, né? É absolutamente proibido sugerir alguém como um possível empregado, sócio de empresa ou futuro cônjuge, quando se sabe que. Então agora você sabe dessas coisas aqui que ele vai dizer, e quando isso é absolutamente proibido. Ele mostra aqui uma proibição, tá? Falando, tá? Falando objetivamente, pode não ser bom para as pessoas envolvidas. Objetivamente é que você não chega com um jeitinho, né? Delicadeza, gentileza. É como quando nós já estudamos aqui no canal, Moshe falou ao povo, por exemplo, ou Hashem falou a Moshe dizendo. Ele falou, e ponto final, não, ele falou dizendo. Ele falou o que queria, dizendo vagarosamente, delicadamente, sobre o que ele queria falar. Então aquilo é aos poucos. Quando você é muito objetivo, é um problema, porque você pode terminar ali com uma intenção de um casamento, terminar ali com uma intenção de uma sociedade que era benéfica, como eu disse antes, e também maléfica. Então, falando objetivamente, pode não ser bom para as pessoas envolvidas. 2. Ou não satisfaz as necessidades e preferências subjetivas de ambas as partes. Então, veja bem, do que é que nós estamos falando? Proibição. É absolutamente proibido, vou ler de novo, sugerir alguém como um possível empregado, sócio ou futuro cônjuge, se, falando objetivamente, pode não ser bom para as pessoas, então é proibido, tá? E quando isso não satisfaz as necessidades e preferências subjetivas de ambas as partes. Então é proibido. Não apenas é cruel sujeitar pessoas a situações ruins para elas, como também é errado envolver pessoas desinformadas
em relacionamentos que elas não teriam desejado se tivessem conhecido os fatos. Então veja bem, eu omito alguns fatos, eu sugiro que você tenha aquela sociedade, você confie em mim por algum motivo, eu acabo fazendo isso, e quando você fecha a sociedade ou casa com a pessoa, você fica sabendo de fatos que se você soubesse antes, não teria fechado o negócio. Não teria se casado com a pessoa. Então aqui é proibição. Lamentável quando nós nos metemos na vida das pessoas que confiam em nós e nós não temos o entendimento de Shmirat Lashon e Lashonará o suficiente. E nós acabamos induzindo a pessoa a fazer caquinha, a fazer bobagem, a errar. Errar fazendo a coisa ou errar deixando de fazer. Então, quanto cuidado aqui, né? Lashonará, é só você não falar mal dos outros, que aí você está fazendo Shmirat Lashon e você já entendeu tudo. Perceberam que não é nada disso, que é bem mais do que isso, que é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. É muito mais grave todo o desenvolvimento nós aprendermos sobre isso, as coisas que nós podemos, o prejuízo que nós podemos causar para os outros, para nós e para a humanidade, muito maior até do que simplesmente aquele costuminho de ficar falando mal dos outros. Tem coisa muito mais grave aqui. E nós precisamos começar lá do começo, né? Começar da onde? Comece do começo. Do começo. E o começo é na cabeça, no pensamento, né? Resolver isso no pensamento, corrigir isso no pensamento, para que isso não vire uma palavra. E a palavra que é dita que não volta, né? Volta como flecha bumerangue, ela cria vínculos com um nome muito complicado na nossa vida, que é o hábito. E nós ficamos habituados a repetir aquilo e achando que está fazendo certo. Eu olho para você e digo para você, olha, eu sei que você está solteiro, solteira, eu conheço uma pessoa assim, e eu penso que você, e a pessoa está carente, e eu penso que você deveria conhecer ela, que vocês deveriam. E essa outra pessoa, eu tenho conhecimento de que ela não é tão idônea assim. Você está aí carente e acaba se envolvendo. E sequer me perguntou sobre isso, mas eu fiz aquele trabalho casamenteiro, que é muito louvável, mas que deve ser muito bem pensado, com integridade aqui, para não fazer o outro fazer bobagem. Ele responde todo mundo junto sobre essas coisas. Essa então para você que teve aquela dúvida, esse é a parte das leis, né? Do Sefer Hafetz Haim, de Lashonará. Agora nós vamos ler o lado direito do livro. Até aqui o direito é melhor que o esquerdo, né? O direito do livro, este lado que vai ser uma compilação, um apanhado do Hafetz Haim também, não é? Shmirat Lashon, sobre Shmirat Lashon. Eu tenho conseguido associar as duas páginas, porque é para isso que elas estão no mesmo dia, eles compilaram isso de forma perfeita. Eu tenho conseguido conectar muito, tanto aqui quanto na minha vida. Então, se caso você tenha alguma dúvida, você volta nos vídeos e vai ver que nós estamos conseguindo fazer isso com bastante facilidade. Porque com a ajuda de Hashem, né? Com a ajuda de Hashem, nós estamos entendendo bem, não estamos? Mais uma chance para você comentar aí embaixo. Não estou entendendo nada, você é uma doida e eu não estou conseguindo fazer. Estou entendendo tudo, isso está ajudando a minha pessoa na minha vida, manda um beijo para mim. Entendeu? É assim que funciona. Os filhos de Cora. Agora eu tenho até dó, né? Todo mundo deve falar dó, mas é o seguinte. A história de Cora, que fez aquela rebelião contra Moshe e tudo mais, ela já foi dada aqui, citada pelo Hafetz Haim, aqui nesse apanhado, principalmente desta parte do Shmirat Lashon, ela foi utilizada em muitos dias. De tão triste que foi o episódio. Cora era um sábio. Ele convenceu os anciãos, ele convenceu os outros sábios, ele convenceu um monte de gente a fazer a rebelião contra Moshe Rabbeinu. Sabe quando você, não é nesse caso que todos somos filhos de Hashem, mas sabe quando você mexe com o dono da empresa? Quando você cutuca a onça com a vara curta, sabe esse tipo de coisa? Ele induziu, ele fez Lashonará, ele sofreu as consequências, né? Todos ali sofreram as consequências de um não Shmirat Lashon dele,
de um não discernimento e de uma indução, infelizmente, da esposa, porque a esposa dele não ajudou nada nisso, não é mesmo? Não ajudou. Bom, agora a cachorrada se enlouqueceu aqui, mas nós vamos continuar mesmo assim. Olha, na verdade eu vou fechar a janela, com licença, vou dar um pause. Voltei, espero que agora fique mais em silêncio, mas é assim mesmo, viu? Não fiquem pensando que tudo é perfeitinho na vida, que é bem por isso que nós estamos aqui treinando. E eu ainda não encontrei um livro, nenhum sábio, que ensinasse um cachorro a fazer Shmurat Lashon. Então a gente deixa eles lá acuando, latindo, nem sabemos o que eles estão falando, mas enfim, incomoda aqui o nosso trabalho. Vamos lá então para o apanhado do Sefer Shmurat Lashon, os filhos de Cora. Os filhos de Cora não foram influenciados pela maneira rebelde do seu pai. E assim eles foram salvos da terrível punição que lhes foi imposta. Como comenta o Midrash, nós já falamos aqui, né? Do buraco que se abriu, muitas vezes, todo o trabalho aqui sobre Lashon Hará, muitos dias falado sobre Cora. E sem falar da Parashá, né? O Midrash comenta, Yalkut Shmoni, Parashá de Cora, tá? Digno de elogio é o homem, tá lá no Salmos 1:1. Esses são os filhos de Cora. Esse é o Midrash. Vou ler novamente. Digno de elogio é o homem, Salmo 1. Esses são os filhos de Cora, que não se deixou aconselhar pelos maldosos. Então, digno de elogio é o homem que não se deixou aconselhar pelos maldosos, que não seguiu o conselho do seu pai, como está escrito, né? Quando Moshe diz ao povo: agora desvia-te das tendas desses homens maus. Em Bamidbar 16, 26. Sabem que vocês têm que estar com a The Bible aí, dá um pause e procura a The Bible. E não ficou no caminho dos pecadores, como está escrito, como os braseiros desses pecadores contra as suas próprias almas. Aqui também é em Bamidbar. E não se sentou nas reuniões dos zombadores. Isso refere-se a Cora, que zombou de Moshe e Aharon. Nós já estudamos aqui mesmo, numa lição a cada dia, justamente este pedacinho. E não se sentou na reunião dos zombadores. Nós já falamos sobre aquele que zomba do outro, sobre aquele que ri de forma irônica, depreciativa, pejorativa o outro, seja fisicamente, seja intelectualmente. Cora zombou, né, zombou de Moshe. Cora, na verdade, Cora foi tão maluco nessa burrice toda, nessa bobice toda que ele fez, que na verdade é dos planos de Deus, porque Deus permite ou age, né? Tudo que acontece é porque Deus quis, ou tudo que acontece é porque Deus permitiu, afinal de contas nos deu o livre-arbítrio. Mas ele chega a levantar a hipótese de Moshe desejar a sua esposa, por exemplo. Ele foi Moshe se afastou da sua própria esposa para servir a Hashem, para servir a Deus, foi cobrado por ela por conta disso. Ele se entregou, ele foi nada mais, nada menos do que o maior profeta. Não existiu antes, não existirá depois de Moshe Rabbeinu. E ele levanta a hipótese de que ele quisesse alguma coisa com a sua própria esposa, com a esposa de Cora. Então veja onde é que chega essa coisa doentia de tomar o lugar do outro. Ele achava que Moshe não tinha que ser líder, era ele que tinha que ser. Onde que chega a inveja? Onde que chega a competição? Que nós também falamos aqui. Vejam como a lição a cada dia e é uma somatória de todos os outros. Você quer o lugar do outro, você quer as coisas do outro. Você nem quer saber mais se o outro tem problemas ou não. Você fica pensando na pessoa que é assim. Pessoa que não treina, não fazer relacionar a essa. Você nem para pensar que tudo aquilo de bom que tem naquela vida, naquela família, naquela pessoa, naquele líder, naquele sei lá o quê, também vem junto com isso uma mochilinha cheia de pedras e problemas. Porque todo mundo tem os seus. Você nem para pensar. De repente, eu prefiro ter os problemas daquela pessoa, porque só deu olho no que é de bom, né? No aparecer, no se vangloriar, em honrarias. Então você fica cego, porque às vezes você está com uma vida até melhor que aquela pessoa.
Então, não é nem a grosso modo todo mundo está onde deveria estar. Se algo te demonstrar que não é ali, ou que você deveria ter outras coisas, vão aparecer sinais. Então, preste atenção e siga seu caminho. Né? Mas não zombe do outro, não queira o que é do outro, não induz os outros a fazer aquilo que vai dar bem. O Midrash, tá? O mesmo Midrash, tá? Yalkut Shmoni, relata que certa vez os filhos de Korah estavam num dilema. É Midrash, tá, gente? Eles estavam com seu pai quando chegou Moshe. Disseram: o que vamos fazer? Se nos levantarmos em respeito a Moshe, estaremos de fato mostrando desrespeito ao nosso pai. E nos ordenaram honrar nosso pai e nossa mãe. Se não nos levantarmos, teremos transgredido o mandamento de levantar-se quando chega um sábio. É dilema isso, né? Nós também temos uns parecidos, né? Chega o sábio, ou o nosso rabino, ou o rabinaço e o seu pai, e tem o seu pai e tem o rabino, e tem um lugar só. Você é o rabino que senta ou é o pai? Você se levanta para o rabino ou para o pai? Complicado, né? Então você coloca primeiro Deus na frente de todas as coisas e estuda. Eles decidiram levantar-se por respeito a Moshe. Contudo, o judaísmo eles agiram de forma correta. Foi por isso que eles foram salvos, pois naquele momento os seus corações foram agitados por pensamento de arrependimento. Sobre eles, Davi disse: o meu coração fica comovido com um bom assunto. Então, quantas vezes nós ficamos nesse... Viu como tem conexão? Muita conexão. Quantas vezes nós ficamos nesse dilema? Eu não sei vocês, se vocês não tiveram isso na vida ou não. Né? E também não diz respeito se eu tive ou não tive, mas vamos pegar aqui exemplos de você, ou de você fazer isso com os seus filhos. Você tem uma inimizade, perrengue, treta, problemas, picuinhas, esse tipo de coisa, com algum familiar e tudo mais, você acaba passando isso para o seu filho. É normal isso acontecer, mas o seu filho, como é que ele deve absorver isso? Ele olhou a situação e percebeu que realmente você está certo, não tem como ou conviver ou fazer as pazes, essas coisas assim. Mas, por outro lado, ele não está certo disso, ele é induzido, conduzido e induzido, influenciado por você. Isso é que não é uma coisa boa, porque as influências devem ser boas. Então, a pessoa que tem dúvida, que é uma pessoa insegura, ela fica em dúvida, agora eu faço o quê? Eu levanto quando o Moshe chega? Se me levantar e meu pai, ele vai ficar chateado, ele está com uma contenda com Moshe. Ele quer o lugar de Moshe, ele está prestes a fazer uma rebelião contra Moshe. Como é que eu vou me levantar para Moshe? Me levantar porque Moshe chegou e ir contra o meu pai. Então nós precisamos bem entender essas coisas, até onde que as brigas dos pais, enfim, nos atingem. Eu vou ler a máxima novamente, nós terminamos este assunto e vamos ler o Salmo, o capítulo 1. Vamos ler o capítulo 1 inteiro, né? Que tem um, vamos ler inteiro. O primeiro capítulo dos Salmos louva aqueles que não seguiram as brigas dos pais. Nós, aqui, nesse estudo de hoje, conseguimos, eu tenho certeza. Se você não conseguiu, coloca aí nos comentários, já sabe. Nós conseguimos aqui entender que nem sempre nós devemos falar a favor ou não sobre aquela pessoa, sobre aquele negócio com aquela pessoa ou aquele futuro cônjuge. Nós aprendemos aqui quando é que nós devemos falar e por que nós devemos falar. Nós entendemos aqui quando que é uma proibição, quando não somos solicitados, e também aprendemos aqui que nós devemos discernir, por repetir a frase do meu professor de filosofia que dizia: não confunda alhos com bugalhos. E nós vamos aprender a ter esse discernimento de quando é que nós devemos comprar ou não aquela briga. Né? Nós precisamos ter discernimento. Quando isso não denota uma falta de respeito com o nosso pai, com a nossa mãe e tudo mais. Entenderam? Eu entendi. Achei muito bom, acho que esse dia é maravilhoso.
E eu, de forma bem sincera, bem aberta para vocês, já testei, já treinei o dia 82 e ele é importante para que nós nos defendamos de coisas que nós mesmos às vezes fazemos contra nós mesmos, não é? Que a gente esse comprar brigas, se colocar ao lado de uma pessoa, tenha limite saudável para todos os envolvidos. Então, vamos ver o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não segue os conselhos dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores e nem participa da reunião dos insolentes, mas, ao contrário, se volta para a Torá do Eterno, e dia e noite a estuda. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro, que produz seu fruto na estação apropriada, e cujas folhagens nunca secam. Assim também florescerá tudo o que fizer. Quanto aos ímpios, são como o feno que o vento espalha. Nem eles prevalecerão em julgamentos, nem os pecadores na assembleia dos justos, pois o Eterno favorece o caminho dos justos, enquanto o dos ímpios os conduz à sua ruína. Um beijo enorme para vocês, podem dizer amém, como de costume, nós já falamos sobre isso. E se vocês gostaram, coloquem isso na sua vida prática, porque nós estamos aqui para aprender, para ensinar e para nos melhorarmos como pessoas, como filhos, como pais, como cidadãos, como seres humanos, para assim servir melhor a gente. Um grande beijo a todos vocês, até uma próxima oportunidade.